Um dos maiores males do século XX e deste começo de século XXI, o tráfico de drogas é uma tragédia coletiva povoada de dramas individuais e familiares. A forma de combater o narcotráfico não é algo unânime, mas todos estão de acordo com a necessidade de prevenção ao uso e de repressão ao tráfico de drogas. O Mesa Redonda está no ar. De 2014 para este ano, o tráfico de drogas tem recebido um drástico combate no Maranhão. Para se ter uma ideia, os números quanto à apreensão de drogas no estado aumentaram 60 vezes na comparação entre os 12 meses de 2014 e os 9 primeiros meses de 2017. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui os seguintes convidados. Cristiane Lago, promotora de justiça do Tribunal do Júri, que desenvolve trabalho de prevenção às drogas. Marcelo Rosa, presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas e secretário adjunto de Atenção Primária e Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. E o Wellington Veras, major da Polícia Militar, coordenador do Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, o PROERD. Doutora Cristiane, qual é a realidade das drogas hoje no Maranhão? A realidade das drogas hoje no Maranhão, infelizmente, é que em todos os municípios nós temos esse problema de forma muito presente no dia a dia das comunidades. Principalmente o espaço onde nós mais trabalhamos, as escolas, elas hoje também, infelizmente, têm sido alvo, dos traficantes que tentam aliciar os jovens que estão devidamente matriculados nas escolas no nosso estado, tanto escolas públicas quanto privadas. Marcelo, como é que funciona, assim, qual é o tratamento que o Conselho Estadual de Política sobre Drogas vê essa questão? O Conselho ele foi reestruturado recentemente, porque antes nós tínhamos dois conselhos, um ligado à Secretaria de Segurança e um ligado à Secretaria de Saúde, e existiam vários conflitos de como é que a gente pode dizer, de posições e abordagens nos dois conselhos. O que o atual governador fez foi reestruturar e compôs um conselho com o poder público e a sociedade civil. Então nós hoje temos um conselho paritário, composto por 5 representações do poder público e 5 da sociedade civil, e ele existe para propor estratégias, para analisar as políticas e propor à Secretaria de Saúde e às secretarias que compõem o Conselho, que é a Secretaria de Segurança, Juventude, Educação, Saúde e Assistência Social, as estratégias para que se consiga combater tanto o uso, quanto se consiga prevenir o acesso, quanto as pessoas que já são usuárias tenham os danos reduzidos, os danos do uso à droga. Então nós temos toda uma estratégia de composição do Conselho para que a sociedade civil e o poder público tracem as estratégias para que as políticas sejam conduzidas. Então dessa forma a gente utiliza todo o know-how que já existe entre as secretarias, entre o Ministério Público, que trabalhavam às vezes isoladamente, faziam grandes serviços, grandes trabalhos, mas às vezes trabalhavam independentemente. E hoje nós tentamos, dentro do Conselho, trazer essas estratégias e propor novas condutas dentro da sociedade para que envolva também a sociedade. Nós temos os conselhos escolares que estão sendo constituídos, o Conselho Estadual é o grande fomentador dessa estratégia, que são os conselhos escolares, e além disso, nós temos que envolver a sociedade, porque nada adianta as entidades elas trabalharem, fazerem palestras, se a sociedade não se sentir uma parte importante desse grande problema, que é um problema tanto de segurança, quanto de saúde pública, quanto de modo geral para a sociedade. Então, na verdade, o que houve foi assim, uma visão mais interdisciplinar que foi dada ao Conselho, é isso? E integrada, Então, mais integrada. Nós temos uma visão integrada, com participação da sociedade, para que a gente tenha melhores estratégias mais combinadas, mais articuladas, para que a gente consiga avançar sobre esse que é um grande problema da sociedade. Mas, na verdade, a gente
tem visto aí, né, a gente abre os jornais ou assiste na televisão, a questão do aumento da violência dentro das escolas. Nós tivemos aí recentemente aí um aluno que atirou contra seus próprios colegas. Sim. E nós temos aí também até mesmo agressões contra professores por parte dos alunos. Essas, vamos dizer, essas atitudes, essas atividades, elas têm algo a ver com a droga? Com certeza. Grande parte das ocorrências hoje dentro do ambiente escolar, elas têm como origem o uso de drogas. E além de que a articulação feita pelo tráfico de drogas, hoje eles encontram na escola um ambiente muito promissor para essa atividade ilegal, né? E por isso a Polícia Militar, não só a do Maranhão, como todas as polícias militares no Brasil, tem essa preocupação em capacitar profissionais dentro das suas corporações para atuarem de maneira preventiva dentro da escola. Na verdade, é preparar os alunos para que eles saibam dar uma resposta diferente em situações que envolvam a oferta de drogas, né? E como eu já falei, hoje tem que haver essa preocupação e é muito salutar o trabalho que as outras instituições fazem, né, em parceria com a escola, porque a escola por si só, às vezes ela não encontra mecanismos para debater dentro do seu ambiente interno essa problemática das drogas. E aí faz-se necessário o papel do Ministério Público, do setor judiciário, da Polícia Militar e da Secretaria de Saúde e de outras instituições para levar informação a esse jovem e também subsidiar as escolas para que elas passem a também desenvolver atividades de caráter preventivo, não só relacionado à questão da droga, né, como também do bullying, né, esse fato que o senhor falou, desse episódio que aconteceu em uma escola em que o aluno atirou nos seus pares e no professor, ela foi originada por uma questão de bullying, né? Então as escolas, elas têm que receber esse auxílio por parte das instituições e também da própria sociedade civil. Tá. Doutora Cristiane, diga uma coisa, a sociedade, de uma maneira geral, tem, assim, consciência da gravidade desse problema das drogas? Eu creio que a sociedade ela está despertando para essa íntima relação entre o uso indevido de drogas e a prática de crimes. Aqui no estado do Maranhão, esse ano realmente nós avançamos muito nessa perspectiva, nessa visão de que o uso indevido de drogas, ele é um elemento assim que realmente aumenta muito a criminalidade, né? Por isso assim foi muito salutar essa mudança de paradigma quando vincula o Conselho Estadual de Prevenção às Drogas, não mais uma Secretaria de Segurança Pública, mas a Secretaria de Saúde, porque aí passa a ver a questão das drogas como uma questão de saúde pública, passa a se olhar o dependente químico como uma pessoa doente, dependente daquela droga, doente por conta disso, né? E isso realmente hoje a Organização Mundial de Saúde identifica, tem um CID, né, que identifica o dependente químico como uma pessoa doente. E na hora que o Estado do Maranhão reconhece isso, vinculando o Conselho Estadual à Secretaria de Saúde, nós estaremos aí dando uma atenção especial ao dependente químico e uma atenção na esfera criminal por meio da Secretaria de Segurança Pública para o traficante. Porque a gente tem que separar muito bem isso. Não podemos nunca nos esquecer, eu acho que a gente estava esquecendo essa visão, né, do tratamento de prevenção às drogas, porque na verdade a nossa lei, quando ela trata de drogas, ela vem com os princípios e diz que as drogas elas têm que ser tratadas num tripé, né? Todo enfrentamento, toda a sociedade que vai enfrentar, ela tem que se basear num tripé, que é exatamente a prevenção, a atenção, que já vai incluir também a reinserção social, e o combate. E, infelizmente, no Brasil, a gente tem dado muita atenção à repressão. E só a repressão não tem dado o resultado que a sociedade deseja, que é exatamente a diminuição dos crimes envolvendo o uso de drogas. Por exemplo, eu trabalho no Tribunal do Júri Popular, sou promotora de justiça, atuante perante as 4 varas aqui em São Luís, e nós temos estatísticas nesse sentido. A cada 10 julgamentos, 9, nós temos o elemento droga na cena do crime.
Então, esse dado é um dado importantíssimo. Eu participei no mês de outubro de uma audiência pública na Câmara Federal e um deputado que integrou a comissão federal do mandato passado, né? Ele disse que quando fez um estudo nesse sentido, ele disse que era em torno de 80% essa relação. E vejam que hoje os estudos apontam para 90%, acima de 90%, a relação do uso indevido de drogas com as práticas criminosas. Então, isso é patente, isso é evidente. Eu creio que a gente não precise mais de nenhum estudo para constatar isso, porque isso é notório no nosso dia a dia, né? Eu, como promotora, o major, como policial militar, o secretário na Secretaria de Saúde já percebe isso claramente. Então, eu acho que agora, diante dessa mudança de paradigma aqui no estado do Maranhão, eu creio que nós podemos assim, enfrentar de uma forma mais realista essa questão. Muito bem. Me diga uma coisa, essa leitura, essa relação aí evidente entre violência, entre crime e drogas, né? Isso aí, qual está sendo a abordagem disso por parte da Secretaria de Saúde? A Secretaria de Saúde, ela, de forma bem responsável, ela passou a fortalecer a sua rede de atenção psicossocial. E aí a gente tem portas de entrada para as pessoas que são usuárias de drogas e a gente dá o tratamento que a doutora Cristiane falou para os usuários e aqueles que têm uma atividade criminosa. Então, às vezes, a pessoa, em função do uso de droga, comete um crime, então ela vai ser bem acolhida, ela vai ser tratada e aí depois, dentro das previsões legais, vai ser conduzida ao sistema penitenciário, judiciário, assim como a lei exigir, né? Então, nós tivemos uma situação aqui no Maranhão em que os centros de apoio psicossocial eles não tinham financiamento. Até o início desse governo, as prefeituras tentavam de forma muito particular, cada prefeitura conduzir suas estruturas, né, da rede de apoio psicossocial sem financiamento federal em função de exigências praticamente inaplicáveis, né, dentro da nossa realidade aqui do Norte e Nordeste, que eram estruturas, às vezes, exigidas por lei dentro da vigilância sanitária, que as prefeituras não poderiam adquirir ou construir. Então, um CAPS no interior do estado, na maioria das vezes, é uma casa que foi alugada pela prefeitura para manter aquela estrutura. E as resoluções da Anvisa, elas exigiam estruturas, às vezes, muito caras. Nós fizemos uma adaptação à nossa realidade, conseguimos já cadastrar todos esses CAPs, para que as prefeituras pudessem, por exemplo, receber recursos do Ministério da Saúde e pagar médicos, para pagar enfermeiros e todas as pessoas que tratam dessas pessoas. Então, a gente tem fortalecido essa rede de apoio psicossocial justamente para separar aqueles pacientes que não têm nenhum problema com a justiça, né, daqueles que têm problema e encaminhar para a nossa estrutura, tanto do Nina Rodrigues, aqui é o Hospital Nina Rodrigues, ou do sistema penitenciário, que também tem suas equipes para receber essas pessoas e cuidar e tratar da forma mais adequada, né? Major, eu acho que nessa atividade aí que o senhor faz aí no dia a dia, deve ter assim, histórias bastante assim que tocam assim as pessoas, né? Você podia relatar alguns desses casos aí para nós? São várias. Primeiro, eu acho que faz necessário eu tratar um pouco do que é o PROERD, né? O PROERD é uma ferramenta que foi copiada, foi trazida dos Estados Unidos na década de 90. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, em 1992, passou a aplicar o PROERD, né, adaptando o programa norte-americano para a realidade do nosso país. E em 2002, nós aqui no estado do Maranhão começamos a utilizar essa ferramenta em Santo Inês. De lá para cá, nós completamos 15 anos agora, né, recentemente, e já formamos mais de 370 mil crianças. Eu costumo dizer que com o PROERD, a nossa missão é fazer com que as crianças elas saibam tomar decisões, né? Essa questão de passar informações sobre os riscos de se envolver com as drogas é uma coisa assim um pouco que acessória. O nosso principal objetivo mesmo é fazer com que elas saibam tomar decisões. E são vários relatos. Nós temos muitos casos
de pais que, ao termo das nossas formaturas, eles nos relatam que as crianças, elas passam a cobrar efetivamente a mudança de comportamento do pai, da mãe, o pai que eventualmente usava bebida alcoólica ou fumava, e aí a criança começa a chamar a atenção do pai, né? E isso, quando o pai nos relata, a gente fica muito satisfeito, né? A gente acredita na ferramenta que a gente tem aplicado. E fora que o ProERD, nós acabamos atingindo as crianças lá do ensino da alfabetização com o ProERD Kids, né? Nessa modalidade nós trabalhamos de maneira bem lúdica, né? Com cartazes, mostrando algumas situações em que a criança ela já tem que se mostrar segura, né? Evitando coisas de estranho, evitando caronas, não falando com estranhos, tudo aquilo que a gente ensina, a gente reforça em sala de aula. Trabalhamos com uma modalidade no 5º ano do ensino fundamental, ali as crianças já estão na faixa etária dos 9, 10, 11 anos, e ali a gente trata como se fosse uma vacina efetiva, porque lá nós tratamos da problemática das drogas, dos riscos de se envolver, batemos muito na questão de se pensar nas consequências de se envolver com as drogas, e a partir disso se fazer uma escolha, né? Além dessas duas modalidades, nós temos a do 7º ano, que aqui no nosso estado a gente pouco tem utilizado, né? Mas em regra a gente sempre aplica, dá mais ênfase ao 5º ano, né? E os relatos geralmente são esses, né? De crianças que passam a cobrar dos seus familiares, né, uma mudança de comportamento em relação à permissividade que há com alguns tipos de droga, principalmente com as drogas lícitas, né? Ou as bebidas alcoólicas e o cigarro. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí que a gente volta já. O Brasil tem todo um aparato legal para o combate ao tráfico de drogas, como também para a prevenção em relação ao uso de drogas. No Maranhão, uma lei de 2015, proposta pelo deputado Eduardo Braide e aprovado pela Assembleia, prevê a criação de um conselho escolar antidrogas em todos os colégios públicos do Maranhão. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Cristiane Maia Lago, promotora de Justiça do Tribunal do Júri, que desenvolve trabalho de prevenção às drogas; Marcelo Rosa, presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas e secretário adjunto de Atenção Primária e Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde; e o Wellington Veras, major da Polícia Militar, coordenador do Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, o ProERD. Marcelo, a descriminalização de algum tipo de drogas é um caminho a ser seguido pelo Estado? Isso é uma discussão muito ampla, né? Porque nós sabemos que as drogas lícitas também têm causado muitos males. Então, são várias vertentes e várias correntes de pensamento, né? No ponto de vista da saúde pública, as drogas lícitas, elas também são um problema muito sério, são epidemias, né? Nós temos um exemplo clássico do tabaco, do cigarro, né? Que apesar de todo o investimento em informação, apesar de todo o investimento na estrutura da saúde pública, a gente ainda tem muitos danos à saúde em função do tabagismo, né? E aí vem o alcoolismo, a doutora Cristiane falou que de todos os problemas de agressão, de violência, 90% tem envolvido algum tipo de droga, né? E aí a gente sabe que o álcool é uma das principais drogas envolvidas. Então, assim, a descriminalização talvez reduza o tráfico, mas os danos eles podem ser muito grandes também à saúde pública. Então, isso é uma discussão muito ampla. Existem estudos favoráveis dos dois lados, né, da questão da criminalização e da descriminalização, e eu acho que o envolvimento do debate político, social, educacional tem que ser muito forte para que a gente não tome a escolha errada nesse sentido, né? Então, como a doutora Cristiane disse,
nós temos uma visão muito da questão da repressão e, às vezes, tomamos decisões erradas. Nós temos o exemplo lá de São Paulo, da Cracolândia, em que o poder público decidiu de forma muito radical tentar destruir a Cracolândia e, na verdade, foi pulverizar. Então, onde tinha uma, nós temos milhares hoje, várias praças servindo de Cracolândia. Então, nós temos que ter uma ampla discussão, envolver toda a sociedade para que a gente não tome decisões equivocadas e precipitadas, né? Tá. Doutora Cristiane, nessa questão aqui do aparato legal, a que a gente se referiu aqui na abertura do bloco, né? O Brasil e o Maranhão esse aparato legal, de fato, é consentâneo com as nossas necessidades? Veja só, a última lei que nós temos, federal, que trata sobre a matéria das drogas, ela é de 2006, né? Lei 11.343 de 2006. Essa lei, ela traz várias diretrizes, vários princípios que, infelizmente, no Maranhão, esse ano é que nós estamos tentando implementar nos municípios. Inclusive, nós do Ministério Público, em parceria com outras instituições, com o governo do Estado, com a Câmara Federal, com o Poder Legislativo Estadual, com a FAMEM, que envolve todos os municípios, para que esses municípios tenham as suas legislações municipais referentes ao que a lei federal determina. Ou seja, uma lei de 2006 que ela ainda não foi implementada. Uma lei muito boa, né, que tem vários princípios e diretrizes assim, excelentes. Por exemplo, a questão da prevenção, só um retorno pequeno. A questão da prevenção ela é obrigatória para todas as instituições públicas. Ou seja, independente da instituição ter atribuição, fim como repressão, no caso da Polícia Militar, ela também tem atribuição na área de prevenção. O Poder Executivo, que tem como fim, né, viabilizar a ressocialização, tratamento, né, em parceria muitas vezes com o Judiciário, com o próprio Ministério Público e com a Polícia, também tem por lei a obrigação de prevenção. A prevenção ela é responsabilidade de todas as instituições. E veja que é interessante, porque no Maranhão, a maioria dos municípios, nós visitamos mais de 75 municípios durante esse ano, dentro desse trabalho de Maranhão na Prevenção às Drogas, que é uma campanha que envolve várias instituições, como eu já falei, e os municípios, nenhum tinha a sua política municipal sobre drogas implementada. Então, nos assusta muito isso, né? Porque é uma legislação de 2006 e esse ano, 2017, os municípios do Maranhão ainda não estavam com o seu aparato legislativo pronto, aprovado por uma Câmara de Vereadores, né? Portanto, assim, o nosso trabalho, junto com esses outros parceiros, foi no sentido de encaminhar esses projetos de leis. E isso tudo é feito numa audiência pública, com a presença da população, como foi dito aqui pelo secretário, que é fundamental a participação da população nesse processo, do Poder Executivo, Municipal, Prefeitura, vereadores, e aí nesses municípios que nós visitamos, deixamos esses projetos de leis e essas leis estão tendo a tramitação devida, muitos municípios já aprovaram essas leis, agora uma vez aprovadas têm que ser implementadas. Sim. Que é exatamente a instituição do Conselho Municipal sobre Drogas, dos conselhos escolares sobre drogas, porque todo município tem que ter, todas as escolas do município tem que ter um conselho escolar sobre drogas, e é importante que a gente destaque isso aqui, que essa legislação estadual, de iniciativa do deputado Eduardo Braide, devidamente sancionada pelo governador do estado, Flávio Dino, ela é uma lei assim, tão maravilhosa, e veja que o Maranhão é o terceiro estado que tem essa lei, temos São Paulo, Minas Gerais e Maranhão, porque vai trazer para o ambiente escolar a responsabilidade realmente de tratar da temática das drogas o ano inteiro, mas em parceria, porque o conselho escolar ele é formado por professores, 3 alunos e 3 pais. Hoje mesmo nós tivemos a oportunidade na Feira do Livro de conhecer uma professora da escola Antônio Ribeiro, da área Itaquibacanga, nós já conhecíamos, na verdade, ela apresentou lá o trabalho, como esse conselho escolar está sendo importante ali naquela escola. Eles já estão preparando o trabalho para o ano que vem, eles já estão com diretrizes para o ano que vem, para a temática da droga ser tratada o tempo inteiro no ambiente escolar. Aí nós vamos imaginar, mas aí vai ficar só falando sobre drogas, sobre o que advém do uso indevido de drogas? Não. Eles vão trabalhar o esporte, vão trabalhar a parte artística, a parte cultural e tudo, em todas as matérias. Esse tema da droga vai passar por todas as disciplinas. E veja que isso é uma previsão legal.
A lei federal diz que todas as escolas têm que ter nas suas matérias, de forma interdisciplinar, a abordagem da temática das drogas. E a gente ainda não faz isso. Então, eu vejo assim, que nós temos leis e as leis não são implementadas. Então, na verdade, a gente não pode falar que nossas leis são ruins ou que não existe legislação. O que está faltando, na verdade, é a implementação das leis, que são boas, que são excelentes. Aqui em São Luís, Major, esses conselhos escolares estão sendo implementados, estão sendo criados? Estão sendo, sim. E como a promotora bem frisou, é importante a implementação desses conselhos, porque nele já há previsão para a participação da família. E esse é um dos grandes desafios. Eu acho que todas as políticas públicas de prevenção às drogas, elas passam por esse desafio, nas que são direcionadas para crianças e adolescentes. É o envolvimento da família. Porque se levar uma mensagem, se levar uma informação e não se debater isso dentro de casa, acaba se tornando um fator complicador, né? Hoje, nós vivenciamos o dia a dia por aplicar o programa em várias escolas aqui no nosso município, não só escolas particulares, como em sua grande parte as públicas. Nós observamos que muitas crianças que estão sob uma condição de vulnerabilidade, elas, de alguma forma, estão numa situação de vulnerabilidade levado pelo seu próprio seio familiar. São crianças que têm a sua educação negligenciada pelos seus familiares. A criança, às vezes, ela apresenta determinado tipo de comportamento dentro da escola, que é visto como indisciplina, e quando nós vamos mais a fundo a apurar para ver o que realmente está acontecendo, a gente se depara com a situação de crianças que não convivem mais com os pais, que às vezes são criados pelos avós e outros tipos de situação. Ou então, às vezes, crianças que são filhas de dependentes químicos. Então, a família, eu acredito que não só nessa questão das drogas, mas em qualquer tipo de política pública, tem que se haver essa mobilização da família. E esse é um dos fatores muito importantes da lei da criação dos conselhos escolares sobre drogas. Essa atenção que se deu de colocar pais ou responsáveis para fazer parte dessas discussões, né? Eu acho que não pode ser uma discussão só de instituição A, B ou C com o adolescente ou com a criança e a escola. Eu acho que o papel da família é fundamental nesse tipo de trabalho, em relação às drogas na atividade preventiva. Doutora Cristiane, a senhora no início aí falou que essa realidade das drogas hoje é uma realidade que está tanto nas grandes cidades, como nas médias, como nas pequenas cidades. Né? Isso aí, na verdade, é uma coisa que assusta. Né? Assusta porque, ainda mais quando você tem assim, uma visão mais bucólica, vamos dizer assim, das pequenas cidades, mas a realidade do tráfico é cruel. Né? Como é que nessas pequenas cidades se dá essa questão da convivência com a realidade do tráfico? Olha, ela é tão perniciosa como em qualquer outro lugar, mas eu creio que na cidade menor, realmente, o que ocorre muito é o aumento assim, na agressividade, na brutalidade dos crimes que são praticados. É isso que a gente observa. Antes, quando nós tínhamos ali um número bem menor de homicídios. Né? Os homicídios eles aumentaram de forma assim, realmente muito grande nos municípios, nos interiores. E os furtos, todos os crimes que são relacionados. Né? Assusta a população porque as cidades pequenas elas ainda têm um déficit, né? no sentido de atendimento. Como foi falado agora há pouco pelo secretário, né? Nós temos que aumentar realmente um espaço de atendimento para esses dependentes químicos. Porque a partir do momento que eu faço o trabalho de prevenção, veja que uma coisa depende da outra. Quando eu faço o trabalho de prevenção, vou às escolas e divulgo que aquilo faz mal, que não é bom usar, aí muitos vão procurar o local de atendimento.
E, por exemplo, CAPS-AD, nem toda cidade, que o CAPS-AD é o CAPS álcool-droga, né? Nem todo município ainda tem, até por uma exigência de lei, porque precisa ter um número de habitantes determinado, características determinadas. Então, tem essa deficiência, né, de atendimento, às vezes até por um impedimento realmente de estrutura, de lei realmente que abarque isso aí. Então, por conta disso, eu creio que tem um crescimento muito grande, mas aí é que entra a importância da prevenção. A prevenção, como eu já disse, acredito muito na prevenção, porque depois que a pessoa se torna um dependente químico, também já está bem comprovado que é muito difícil o tratamento, a recuperação, é muito traumático o tratamento e é mais caro, é muito mais barato se prevenir do que você fazer o tratamento de um dependente químico. Portanto, assim, a prevenção nas cidades pequenas é fundamental e infelizmente ainda não é feito assim de forma também forte, como eu falei agora há pouco, né? Nós estamos num processo ainda de realmente formação desses conselhos nos municípios do Maranhão. Esse ano tem sido um ano muito importante nesse sentido, no combate e na prevenção às drogas no estado do Maranhão, porque a maioria dos municípios, por exemplo, conselhos escolares sobre drogas, já temos mais de 300 escolas estaduais, né, com esses conselhos implantados e funcionando realmente ativamente, que é o mais importante também, que não adianta só criar e não funcionar a contento. Mas é uma realidade que nos assusta e eu creio realmente que é importante esse momento que nós estamos vivendo, porque teve assim um despertar, né, das autoridades para a questão das drogas. Não se combate criminalidade sem se fazer prevenção e repressão às drogas. A criminalidade realmente ela está muito vinculada ao uso indevido de drogas. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos com o nosso último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a questão do combate às drogas. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Cristiane Maia Lago, promotora de Justiça do Tribunal do Júri, que desenvolve um trabalho de prevenção às drogas; Marcelo Rosa, presidente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas e secretário adjunto de Atenção Primária e Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde; e o Wellington Veras, major da Polícia Militar, coordenador do Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, o PROERD. Eu queria fazer essa pergunta para os três. Nós estamos vencendo essa batalha dessa guerra contra as drogas ou nós estamos perdendo essa luta? No meu entendimento, nós estamos perdendo. Porque até então, nós estávamos trabalhando com a perspectiva da repressão. Nós estamos perdendo, mas isso não quer dizer que a gente não possa ganhar. Porque nós começamos nesse ano, repito, porque esse ano realmente foi um ano assim, um marco aqui no estado do Maranhão. Tem que falar do Maranhão porque é o estado que eu conheço e onde eu trabalho. A prevenção esse ano no estado do Maranhão, se incentivando realmente a criação das leis, né, inerentes a esse assunto e todo o envolvimento de todas as instituições. Vejam que nós temos Tribunal de Justiça, Ministério Público, FAMEM, ou seja, todas as prefeituras, Poder Executivo Estadual, no caso o Governo do Estado, o Poder Legislativo, que é a Assembleia, a Câmara Federal, porque nós temos uma deputada federal, que é a Elisiane Gama, que está sendo a coordenadora, né, lá na Câmara, da comissão externa que avalia a questão do uso de droga entre os jovens no Brasil. Então, isso também foi importante para nós nesse ano. E aí, então, todas as autoridades envolvidas, né, com essa perspectiva de realmente se avançar na questão da prevenção, porque é fundamental a prevenção. Só a repressão não resolve. Os outros países, e aí a gente tem que fazer um estudo comparativo, que trabalharam por muito tempo só a questão da repressão, perderam, entenderam que perderam e reverteram, passando a tratar a prevenção. Por exemplo, um exemplo próximo aqui de nós, Portugal, pela língua, né, eu quero falar nesse sentido, e até pela colonização mesmo, eles hoje avançaram tanto no sentido da prevenção, que como eles prepararam bem o ambiente, aí vem a questão da descriminalização, que foi uma pergunta anterior, eles trabalharam tanto a prevenção que eles puderam avançar um pouquinho com relação à descriminalização. Lá o uso de maconha é descriminalizado, né? Não é crime mais usar maconha
em Portugal, mas para maiores de 18 anos, com todo aquele controle, e uma vez a pessoa tornando-se dependente, o Estado dá toda a atenção para que ele deixe de ser um dependente químico, porque não tem interesse nenhum, independente de ser crime ou não ser crime, os maus advindos do uso de drogas são perniciosos para a saúde de cada um individual e para a sociedade como um todo, porque nós vamos ter despesas na saúde de pessoas, por exemplo, Holanda. Na Holanda aumentou muito o número de overdoses. E essas pessoas que estão passando por esse momento de overdose, muitos têm que chegar ao serviço público de saúde. Imagine uma situação dessa aqui. O atendimento de forma aumentada, né? E aí a nossa estrutura de saúde não ia ter estrutura realmente para atender todas essas pessoas na situação de overdose. Então são situações que a gente tem que avaliar bem. Lá, para eles darem um passo no sentido de descriminalizar o uso da maconha, primeiro eles trabalharam a prevenção. E aí o número de usuários de maconha é bem pequeno. É bem pequeno. Eles descriminalizaram, mas primeiro prepararam a população para essa descriminalização. Eu creio que a gente tem que fazer esse caminho, no meu entendimento. Divulgar bastante os malefícios nas escolas, por meio dos conselhos escolares, nos conselhos também comunitários, né, com a sociedade, discutindo essa questão, deixar bem claro, né, e de forma sincera e responsável, que usar drogas não faz bem para a saúde, não é bom. Menores de 18 anos não podem de forma alguma. Por quê? Porque tem pesquisas que mostram que quanto mais cedo você começa a fazer uso de drogas, maior a probabilidade de você se tornar um dependente químico. Então, eu acho que a informação é fundamental, o debate, né? Nós não podemos ter medo de conversar sobre esse assunto, e isso tem sido bom, porque nós estamos tratando dessa matéria de forma aberta, sem estigmas, sem também observar o dependente químico como marginal. Nem todos eles são marginais. Como eu disse anteriormente, são pessoas doentes, que precisam de tratamento. E aí, como foi dito aqui pelo secretário, nós temos muito mais alcoólatras do que viciados em dependentes químicos de maconha. E os alcoólatras são doentes e são aqueles que normalmente estão no trânsito, ocasionando as mortes violentas no trânsito. Então, assim, a prevenção, ela é tão importante que ela independe de ser crime ou não ser crime o uso indevido de drogas. Veja como é importante, né? Então, eu compreendo muito a nossa política atual no estado do Maranhão como realmente inovadora, como animadora. Renovaram aqui os nossos ânimos no sentido de observarmos melhorias nessa área, e é nesse sentido que nós estamos trabalhando e esperamos continuar com esse mesmo sentido. Sua opinião, Marcelo? Concordo em absoluto com o que a promotora falou, né? Nós estamos perdendo há muito tempo. Isso é um quadro, não é um quadro do Maranhão, é um quadro do Brasil inteiro, né? Esse quadro ele se agrava à medida que nós temos indicadores sociais mais ruins, né? Indicadores que favorecem a instalação do tráfico. Por exemplo, nós temos nas pequenas cidades onde a gente tem menos policiamento, onde nós temos menos estrutura de segurança pública, o traficante migra para aqueles locais, né? Enquanto você fortalece o sistema de segurança, os traficantes saem daquela área mais vigiada e vão para uma área mais aberta para que eles possam agir, né? Então nós temos esse exemplo aqui na própria região metropolitana. Nós tivemos uma migração muito forte aqui para essa região de Rosário, essa região ao redor da ilha, em função de que na ilha nós tivemos o fortalecimento da segurança pública. Falando do ponto de vista da saúde pública e já falando do Conselho de Políticas sobre Drogas, eu penso que a gente pode avançar muito, né? Como nós avançamos na estrutura do Conselho, que era um Conselho fragmentado, e hoje nós temos um fortalecimento das entidades que estão compondo o Conselho, nós temos a prerrogativa legal de fomentar justamente a criação dos conselhos municipais e dos conselhos escolares. Então nós temos uma rede inteira para fortalecer e para criar, né? Então, como nós temos hoje também um alinhamento perfeito entre o Conselho Municipal de Secretários de Saúde, o COSEMES, FAMEM, que são os prefeitos envolvidos, porque às vezes a gente convencia o secretário de saúde, mas quando chegava lá o prefeito dizia não me interessa, né? Então nós temos hoje um alinhamento de Secretaria de Estado da Saúde, secretários municipais e prefeitos trabalhando no mesmo sentido, né? Muito provavelmente nos próximos 2 anos nós vamos criar essa rede de conselhos para conscientizar os gestores, para conscientizar a população e envolver toda a comunidade, né? Nós estamos fortalecendo essa rede de apoio psicossocial, como a promotora disse.
Não adianta a gente conscientizar os usuários se eles não têm para onde correr, não tem estruturas para acolher esses usuários, né? Chega a um determinado ponto que ele não domina mais a situação, ele precisa de apoio médico, ele precisa de apoio de uma estrutura toda para que ele possa sair dessa situação. E às vezes ele precisa de uma reinserção e da redução de danos. Em determinadas situações você não pode tirar esse usuário diretamente de forma emergencial da droga, ele vai ter que reduzir, né, o uso até ele ser totalmente desvinculado da droga. Então a gente fala em redução de danos. A pessoa que é usuário vai ter que permanecer usuário, então a própria saúde dele está comprometida se ele deixar de ser usuário imediatamente, e nós vamos ter que reduzir os danos dessa pessoa. Então o sistema de saúde ele tem que estar preparado, como a doutora Cristiane falou, antes de se falar em descriminalização, nós temos que ter toda uma estrutura para acolher essas pessoas, inclusive o sistema penitenciário. Hoje nós mantemos equipes de saúde da família dentro dos presídios, nós temos as EAPs, que são estruturas que dão suporte às famílias, porque às vezes o judiciário determina a internação compulsória e essa pessoa fica dentro do Hospital Nina Rodrigues sem poder ser deshospitalizada. Às vezes ela não pode voltar para o ambiente familiar. E nós temos que dar toda a estrutura para que ela retorne ao ambiente familiar de forma segura. Às vezes, quando ele retorna à comunidade, as pessoas querem matar aquela pessoa em função de ele ter cometido um crime. E isso tudo tem que ser pensado. O ambiente familiar, as drogas, elas não atingem só o usuário, ela atinge toda a família, né? Então tem todo um contexto que tem que ser repensado, tem que ser conduzido para que a gente comece a vencer essa batalha, porque é uma batalha árdua que de forma geral, ela está sendo vencida pelo tráfico, por toda a estrutura, mas que nós, de forma irmanada, de forma bem consciente, nós podemos avançar e conseguiremos, se Deus permitir, reduzir tudo isso de forma muito estratégica e de forma muito benéfica para a sociedade. Major, quero lhe ouvir também. Eu concordo com o que a doutora Cristiane falou e eu vejo que nós estamos perdendo, mas estamos também avançando, né? Nessa união de forças, buscando-se o mesmo objetivo. O problema das drogas é um problema multicausal, né? O que leva uma pessoa a se envolver com as drogas vai desde problemas pessoais até uma forma que a pessoa encontra de ganhar dinheiro fácil, né? Então, é muito difícil você combater um problema que não se pode determinar a sua causa de maneira fácil. Por isso recai sobre o sistema de segurança pública uma cobrança muito grande. E geralmente essa cobrança, às vezes, nos faz trabalhar de forma equivocada, porque a gente só pensa em fazer o trabalho repressivo, né? E o nosso trabalho tem que ir muito além de prender traficante, de prender o usuário, né? E de estourar a boca de fumo como costumeiramente nós fazemos, né? Por isso sempre buscando novas estratégias, principalmente pautadas numa atividade preventiva e buscar esse trabalho em rede, né? A legislação também trata dessa questão do trabalho em rede, principalmente quando se pensa em trabalhar de maneira preventiva. É cada instituição fazendo o seu papel e aí a gente não fica sobrecarregando uma ou outra instituição, sobrecarregando as polícias, o sistema de saúde, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Acho que esse trabalho ele deve ser feito, deve ser repensado. Nós temos que trazer a sociedade para debater essa problemática, não só empurrar goela abaixo as nossas ações, as formas de atuação, né? E esse tem sido o grande desafio. Eu acho que todos nós sentimos, né? De encontrar uma forma de fazer com que cada pessoa se sinta responsável em mudar essa problemática das drogas, né? Que tem sido o problema é o maior problema do século, né? Essa problemática. Então podemos ter esperança, Major? Podemos sim. Muito bem. Queria agora que a gente fizesse cada uma as suas considerações finais para a gente poder encerrar o programa. Doutora Cristiane. Nós do Ministério Público, primeiro agradecemos aqui essa oportunidade. Nós estamos cumprindo o nosso papel
constitucional e legal de fazer a prevenção às drogas no ambiente escolar por meio de uma campanha institucional, Quem Escolhe o Seu Caminho, Você ou as Drogas, que eu coordeno aqui em São Luís e outros colegas coordenam em suas cidades. E esse trabalho tem trazido assim, um retorno muito grande. Aqui em São Luís nós alcançamos mais de 10 mil alunos. É um trabalho realmente de formiguinha e que a gente faz em parceria com as escolas. Eu quero aqui agradecer muito a parceria dos diretores, dos professores, dos grêmios, dos alunos que têm se envolvido, e por conta disso o nosso trabalho tem sido assim, bastante reconhecido na sociedade de São Luís. E também quero aqui dizer que nós não podemos nos desanimar. Nós temos que estar sempre de cabeça erguida, porque o bem sempre vence e o uso indevido de drogas traz realmente muito malefício para a saúde dos nossos jovens. Nós não queremos jovens doentes, nós queremos jovens saudáveis, dispostos a enfrentar os estudos, o mercado de trabalho assim, de forma firme e determinada. Então, as drogas é um caminho contrário a tudo isso. E nós desejamos realmente uma sociedade saudável, uma sociedade longe da prática de crimes, e é por isso que o Ministério Público sempre vem atuando de forma preventiva e não só repressiva, quando se trata de prevenção às drogas, quando se trata de combate às drogas. Nossa atuação é sempre de forma responsável, sempre olhando o dependente químico como uma pessoa realmente doente, que merece de nós todos aqui da sociedade uma atenção muito especial. E o Ministério Público sozinho não vai conseguir resolver essa questão, como nós já percebemos de forma muito clara. Temos que estar todos unidos, todas as instituições, para realmente avançarmos e melhorarmos realmente essa visão da problemática das drogas na nossa sociedade. Muito bem, Marcelo. Bem, gostaria também de agradecer o convite em nome do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas e da Secretaria de Estado da Saúde, né, que o Conselho faz parte da Secretaria, né, como o órgão que compõe o organograma da Secretaria de Saúde, e dizer que faço minhas as palavras dos nossos debatedores em função de que nós temos que trabalhar fortemente, inverter, na verdade, o trabalho de combate às drogas através da prevenção, fortalecer os municípios, porque é lá nos municípios que as políticas são desenvolvidas de forma mais direta, né? As escolas envolvendo as famílias, é fundamental o envolvimento das famílias. Se a gente não conseguir conscientizar pais, a gente não conseguir conscientizar os filhos, né? Às vezes os pais esquecem que os filhos estão ali, às vezes estão focados em outras coisas, esquecem as crianças nas ruas, as crianças estão fazendo sabe-se lá o que e ninguém se envolve, né? Hoje o envolvimento familiar cada dia é menor. O Conselho ele vai, nos próximos meses, agir fortemente nas regionais de saúde, né? Nós vamos realizar fóruns envolvendo os municípios nas regiões de saúde, em função de uma descentralização necessária e indispensável na Secretaria de Saúde. As políticas centralizadas aqui na capital, elas não evoluem. Se a gente não trabalhar a realidade regional, a realidade da região de Barra do Corda, onde nós temos uma área indígena, é totalmente diferente da região da Baixada. Então, até as drogas que são utilizadas mais fortemente numa região são diferentes das outras. Então, nós temos que trabalhar de forma regionalizada, fortalecer os municípios e criar os conselhos municipais, e para isso nós estamos criando toda uma estratégia de já oferecer modelos de legislação, oferecer fluxograma de criação desses conselhos, né, inclusive mostrando que existe financiamento, né, a nível do Ministério da Saúde, a nível do Ministério da Educação, existe financiamento para que os municípios trabalhem, né, fortalecer essa estratégia nas escolas e criar toda essa rede que o Major falou, uma rede de atenção que as pessoas precisam para que a gente previna, para que a gente trate as pessoas que já são usuárias e para que a gente reduza os danos tanto ao indivíduo quanto à sociedade. Então, são essas as estratégias. Nós já começamos ainda esse ano, nós já fizemos um fórum Imperatriz Otentimon, vamos fazer agora em Barra do Corda, Pinheiro e Caxias, e aí a gente vai avançar em todas as regiões de saúde para a gente fortalecer esse combate. Muito bem. Major. Eu, em nome do nosso comandante-geral, Coronel Pereira, e da nossa comandante de segurança comunitária, Coronel Augusto, eu agradeço a oportunidade de ter vindo falar um pouco do que nós fazemos em relação à prevenção às drogas, né? E, de mais uma vez, agradecer aos nossos instrutores que já aplicaram um ProER de mais de 135
municípios do nosso estado, né? Já alcançando, como eu já falei, 370 mil crianças ao longo desses 15 anos de aplicação do PROERD. E também agradecer os policiais que trabalham com a ronda escolar, porque além dessa atividade que nós fazemos com o PROERD, nós temos policiais que trabalham com o público que está fora dessa faixa etária atingida pelo PROERD. Nós temos policiais que com a atuação da ronda, além de atender aquelas ocorrências que se dão no ambiente escolar, né, eles também apresentam palestras educativas relacionadas não só sobre essa questão das drogas, como tratam do aspecto do bullying, da educação para o trânsito e outros assuntos que têm uma certa afinidade dentro do campo da segurança pública. Então, só fico feliz de ter participado e contribuído um pouco no debate com os nobres colegas aqui na mesa. Muito bem. O Mesa Redonda de hoje abordou a questão do tráfico de drogas e da prevenção e tratamento aos usuários dessas substâncias. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br/TV, e conta com reprise à sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa.